Olha só, por enquanto tem muita gente que quer aumentar o score de crédito no cadastro restritivo de consumo. Tem muita gente que não sabe nem o que é um cadastro restritivo de consumo. Essa pergunta pode parecer boba, mas tem muita gente que não conhece isso, tá certo? O que é um cadastro restritivo de consumo? É um cadastro que é consultado pelas empresas cada vez que você pede crédito. Me dá um exemplo de cadastro restritivo de consumo? O SPC, o Serasa, o Boa Vista, tá certo? Então esse cadastro restritivo de consumo, ele é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? Então o que acontece? Sempre quando o seu nome for incluído no cadastro restritivo de consumo, você deve ser avisado por escrito, com pelo menos 5 dias de antecedência. Essa comunicação tem que ser por escrito. Precisa ser por carta? Não, não precisa ser por carta. Mas também, aí agora a questão está complicada, porque veja só, o STJ teve uma turma que decidiu que tem que ser por carta, que não pode ser por SMS ou e-mail, e teve outra turma que decidiu que pode ser por SMS ou e-mail. Então a coisa está empatada lá dentro, mas o certo é você receber uma carta na sua casa, porque é um absurdo você mandar um SMS para uma pessoa e achar que ela leu o SMS. Se exige que mande uma carta, por quê? Porque você sabe que a pessoa, quando recebe uma carta, lê. O banco de dados já não é obrigado a mandar a carta com aviso de recebimento. Agora, manda um SMS, você vê SMS? Ninguém nem vê mais SMS. E o WhatsApp? Será que você vai ter o mesmo WhatsApp sempre? Será que você tomou ciência disso? Que é importante que a pessoa tome ciência disso, tá? E se você teve o seu nome negativado lá indevidamente, você está sofrendo uma violência, tá certo? Essa violência pode ser reparada no judiciário com uma ação de dano moral. As pessoas que tiveram o seu nome incluído indevidamente lá nos cadastros restritivos de consumo têm direito a dano moral. O dano moral no Brasil, o dano moral para pobre é cada dia menor, tá? Então é alguma coisa entre 3 e 5 mil reais. Então você deve estar atento a isso. E veja só, aí hoje em dia acontece o quê? Acontece a lista negra do Banco Central, o SCR, né? O registrato, tudo é a mesma coisa. Isso não era um cadastro restritivo de consumo, esses que eu falei, o registrato, né? Mas a jurisprudência dos tribunais começou a entender que esse é um cadastro restritivo de consumo. Por quê? Porque os bancos começaram a analisar o perfil das pessoas por esse cadastro, o SCR, tá? Por quê? Porque ele tem mais informações que simplesmente o Serasa. O Serasa, ele caiu em descrédito por quê? Por alguns fatores. Primeiro, por causa dessa história dessa blindagem aí do CPF. O cara entra, tá cheio de dívida, entra na justiça para tirar os apontamentos do Serasa. Aí acaba que a empresa que vai vender para ele olha aquilo ali e acha que tá tudo bem, é que só consulta o score de crédito e o cara tá devendo, às vezes é um estelionatário, tá? Outra coisa que suja muito o cadastro do Serasa é o quê? É dívidas pequenas. Por quê? Porque olha só, às vezes a pessoa deve uma conta lá pequena, uma conta de luz, uma conta de telefone, é um ótimo pagador, o cara tem patrimônio, aí não pagou uma continha mixaria do imóvel até que ele alugou, alguma coisa assim sem grande relevância, aí tem o seu nome lá negativado, seu score de crédito cai e o vendedor perde aquele bom cliente porque está com o score baixo. Por quê? Por causa de uma continha que, se ele soubesse que era aquilo, ele até pagava só para poder vender para o cliente. Eu já passei por isso. Uma vez eu fui comprar 10 imóveis, amigo. Eu comprava e vendia ágio de imóvel. Eu fui comprar lá, eu estava com o meu nome negativado por uma continha que está até hoje aqui no Serasa Limpa Nome. O cara pegou lá a consulta, rasgou e jogou fora. Ele vai deixar de vender 10 ágios de 10 imóveis para uma pessoa por causa de uma continha merreca? Claro que não, né? Mas você vê, prejudica ele. Às vezes, se fosse uma pessoa que ele não conhecesse, que fosse comprar um imóvelzinho, ele poderia pensar em não vender para ele. Então, isso prejudica a pessoa. Além do que, o Serasa, você está sempre olhando para trás. Quando eu falo Serasa, não é só Serasa. Serasa, SPC, Boa Vista, que são os cadastros restritivos de consumo. Ele é ruim por quê? Porque você só olha para trás, você vê a dívida que a pessoa teve, tá? Você não consegue prever o endividamento da pessoa. Já na lista negra do Banco Central, o SCR, ele é muito bom por quê? Porque você vê as dívidas da pessoa e você vê o grau de endividamento, o grau de comprometimento
da renda daquela pessoa, tá? Às vezes a pessoa não deve nada, tá com o nome limpo, não tá tudo beleza, mas você vê, ele tá devendo aí consignado, ele fez a empréstimo pessoal, ele tá devendo o financiamento do carro, e tudo isso você vê lá, o financiamento do imóvel, tá tudo listado lá. Ou seja, a renda dele está completamente comprometida com esses pagamentos. Então você consegue até ver que daqui a um tempo a coisa vai desandar. Basta uma doença na família, um acidente, um desemprego, que a coisa vai desandar, ele vai ficar inadimplente. Por isso que hoje em dia a lista negra do Banco Central, o Bacen, o SCR é tão importante, tá certo? Então, se você não sabe nem o que é isso, amigo, é importante que você acesse, que você veja isso daí, tá? Se você não sabe, amigos, basta acessar listanegradobancocentral.com.br. Vou deixar um botãozinho bem aqui para você clicar e acessar a Lista Negra do Banco Central, um curso gratuito que eu te mostro como você vai acessar, tá bom? Então fica ligado aí nos seus direitos.